Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje estreia de novo quadro no canal, é o Top 7. E nele eu vou falar, obviamente, de 7 coisas sobre alguma coisa. E para começar vamos com Top 7 fortes militares que contam a história do Brasil. Então agora já deixa seu like, se inscreva e vamos logo ao que interessa. O Forte de Copacabana foi idealizado no final do século XIX para compor o sistema de defesa da então capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Lá ficam instalações militares que serviam de quartéis anexos a um grande bunker blindado com vários túneis, salas e áreas ao ar livre onde se pode visitar e admirar a paisagem de Copacabana. O Forte foi palco de grandes momentos que o colocaram na história do Brasil, como o levante dos 18 do Forte em 1922 e durante a Segunda Guerra Mundial, quando manteve-se em prontidão para a defesa do Brasil. Os últimos disparos de seus canhões foram dados contra o cruzador Tamandaré em 1955 por ordens do Marechal Teixeira Lott. Foram 12 disparos durante 20 minutos contra o navio que transportava o presidente interino Carlos Luz e aliados que estavam indo para Santos. Em 1987, no governo Sarney, com a extinção das baterias de artilharia de costa, foi criado o Museu Histórico do Exército, nas instalações do antigo forte. Nele destacam-se exposições de peças de artilharia dos séculos XIX e XX, o Museu Histórico do Exército com peças do período colonial, imperial e republicano, uma biblioteca e o Café do Forte, filial da tradicional confeitaria Colombo. O museu conta ainda com espaços para exposições temporárias, uma loja de conveniência e o Auditório Santa Bárbara. Oficialmente denominado como Museu Histórico do Exército Forte de Copacabana, tem um fluxo de 10 mil visitantes por mês e é um dos mais belos cartões postais do Rio de Janeiro. Localizada em Niterói, a fortaleza de Santa Cruz da Barra foi a principal defesa da Baía de Guanabara durante o período colonial e imperial. O local onde foi construída foi ocupado pelos portugueses em 1584, quando foi erguida uma bateria de canhões pelo vice-rei do Brasil. Recebeu o nome de Fortaleza de Santa Cruz da Barra em 1612 e defendeu o Brasil em várias ocasiões. Foi reformada e teve seu poder de fogo aumentado várias vezes, principalmente no ciclo do ouro de Minas Gerais, para defender o escoamento das pedras pelo porto do Rio de Janeiro. No Império, no reinado de Dom Pedro II, teve suas defesas reforçadas e sua reestruturação foi concluída. Na República, teve grande participação durante a Revolta da Armada em 1893. Em 1922, durante as revoltas do Tenentismo, abriu fogo contra o Forte de Copacabana e em 1924 disparou 33 tiros contra o motim liderado pelo tenente da Marinha, Herculino Cascado, que havia tomado o cruzador São Paulo. Seu último disparo foi um tiro de advertência, por ordem do Marechal Teixeira Lott, contra o cruzador Tamandaré, navio em que estava o presidente interino Carlos Luz, em 11 de novembro de 1955. A função da fortaleza de Santa Cruz da Barra era fechar a entrada da Baía de Guanabara, formando uma linha de tiro com a fortaleza de São João e o Forte da Laje. Sendo a sede da artilharia divisionária da 1ª Divisão do Exército, a fortaleza, que foi tombada em 1939 como Patrimônio Histórico Nacional, é o segundo ponto turístico mais visitado do município, atraindo uma média de 2 mil visitantes por mês, onde podem ver a bateria de canhões, paiol de munição e outras partes da construção. Localizado em Recife, o Forte das Cinco Pontas foi construído em 1630 durante as invasões holandesas. Seu objetivo era dominar o porto no foz do Rio dos Afogados e as cacimbas de água potável de Ambrósio Machado. Originalmente, o forte recebeu o nome de Frederick Hendrik, em homenagem ao príncipe Frederico Henrique de Orange, tio de Maurício de Nassau. Em 1654, as forças dos Países Baixos evacuaram e incendiaram todas as fortificações de Olinda e de Recife, concentrando suas esperanças nesse forte. Porém, cercados pelas tropas de André Vidal, os portugueses conquistaram o forte, pondo fim ao domínio holandês. Rebatizado como Forte de São Tiago, perdeu um de seus baluartes na reforma de 1684, assumindo a atual forma quadrangular. No século XVIII, durante a Guerra dos Mascates, o defensor da independência de Pernambuco sob o regime republicano, o sargento-mor Bernardo Vieira de Melo, foi preso em seu calabouço. No século XIX, durante a Revolução Pernambucana, serviu como prisão dos revolucionários.
e em 1824 foi palco do enforcamento dos líderes da Confederação do Equador e no ano seguinte do fuzilamento do Frei Caneca. Anos depois, quando da insurreição praieira, serviu como prisão política. Já na República, sofreu novos reparos em 1904 e durante a Segunda Guerra Mundial aquartelava o 31º Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro, sendo tombado na mesma época. Administrado pela Prefeitura de Recife, o forte foi aberto ao público em 1982, abrigando o Museu da Cidade de Recife, que mantém um acervo de 1.300 peças arqueológicas, 200.000 fotografias e gravuras de Pernambuco, além de centenas de mapas e plantas. O Forte das Cinco Pontas atrai 20.000 visitantes por ano, e os destaques são as muralhas com os velhos canhões de bronze, os calabouços e o monumento a Frei Caneca. O Forte de Santa Cruz de Itamaracá, mais conhecido como Forte Orange, localiza-se na ilha de Itamaracá, no litoral norte de Pernambuco. Começou a ser construído pelos invasores holandeses em 1631 e recebeu o nome de Forte Orange, em homenagem à Casa de Orange-Nassau dos Países Baixos. Seu objetivo era tomar a Vila Conceição, atual Vila Velha, dos portugueses. Após a derrota holandesa em Recife, em 1654, o forte foi ocupado pelas forças portuguesas e, sobre sua estrutura, a nova engenharia militar ergueu o atual forte, dando o nome de Forte de Santa Cruz de Itamaracá. Apesar de ganhar reparos nos anos de 1696 e de 1777, o forte foi abandonado e em 1800 estava em ruínas. Então uma nova restauração foi feita em 1817, mesmo ano que foi ocupado pelas forças do Padre Tenório, quando da Revolução Pernambucana. Já na República, foi tombada em 1938 e nos anos 60 e 70 ocorreram pequenas reformas, com o Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco realizando estudos na construção. No começo dos anos 80, o Ministério do Exército passou a sua administração para a Prefeitura de Itamaracá e em 1991 o artesão José Amaro de Souza Filho cria a Fundação Forte Orange, que passa a se encarregar da administração do forte até 1988. Nesse ano, a administração voltou para a Prefeitura, foi repassada para o Ministério da Cultura, que por sua vez a deixou com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento. Em 2000, essa fundação coordenou o projeto Forte Orange de Pesquisa Arqueológica, e entre 2002 e 2010, novas campanhas arqueológicas ocorreram, sendo construídas defesas contra o mar, assim como a restauração e a instalação de um museu com objetos encontrados nas escavações. A Fortaleza dos Reis Magos é localizada na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Sua construção foi o marco inicial da cidade, fundada em 25 de dezembro de 1599, e recebeu esse nome pois começou a ser construída em 6 de janeiro, o Dia dos Santos Reis. Com a conquista do litoral nordeste, a Barra do Rio Grande foi alcançada por tropas portuguesas, com ordens para iniciar uma fortificação, e elas foram logo atendidas, tanto que no início de 1602 a fortificação estava em condições de defesa e guarnecida por um destacamento de 200 homens. Em 1614, começaram obras de reconstrução que deram formas à atual aparência do forte. Na ocasião, suas muralhas foram melhoradas, bem como as obras internas de habitação em edifícios de 2 pavimentos. No século XIX, em 1812, as dependências do forte serviram de prisão durante a Revolução Pernambucana, tendo André de Albuquerque, líder revoltoso no Rio Grande do Norte, preso e falecido em suas celas. No Império ganhou melhorias nos anos de 1860 e 1870. Já na República, durante a Primeira Guerra Mundial, esteve guarnecido pela Bateria Independente de Artilharia de Costa. Tombado desde 1949, ficou sob a administração da Fundação José Augusto de 1965 a 2013, tendo sua gestão transferida para o IPAM no ano seguinte. Juntamente com a Igreja de Santo Antônio, a Catedral, o Museu de Sobradinho e o Palácio do Governo, a fortificação integra um conjunto urbanístico de grande expressão em termos artísticos, histórico e culturais da cidade de Natal.
O Forte de São Marcelo, que já foi chamado de Forte de Nossa Senhora do Pópulo, localiza-se em Salvador, capital da Bahia. Não se sabe ao certo o ano de início de sua construção, porém sua conclusão se deu em 1623. É especial por ser erguida dentro das águas e também por ser o único em forma circular no país. Com o fim do domínio dos Países Baixos no Nordeste brasileiro, o forte foi reconstruído, tendo a nova obra terminada em 1652. Anos depois, em 1661, a construção abandona o nome de Forte de Nossa Senhora do Pópulo e passa a se chamar Forte São Marcelo. No século XIX, com a vinda da família real, as defesas costeiras do Brasil foram inspecionadas e reforçadas. Nessa época, o forte foi reformado e ganhou sua atual aparência. E durante todo o século, a construção esteve envolvida nos conflitos de Salvador, como na Guerra de Independência, onde, após ser abandonado pelos portugueses, o patriota João das Botas hasteou uma bandeira em verde e amarela em 1823. Também serviu de prisão política em várias ocasiões, como na Revolução dos Guanaís, na Confederação do Equador, na Guerra dos Farrapos e para os revolucionários da Sabinada. Nos anos de 1850, o forte passa ao controle do Ministério da Marinha. Depois, nos anos de 1860, sofreu novos reparos quando passou a ser utilizado como quartel da Companhia de Aprendizes de Marinheiros. E também nos anos de 1880, quando voltou ao comando do Ministério da Guerra, passando a alojar um destacamento de artilharia. Após o golpe de Estado republicano, o brasão do Império que fica sobre o portão principal foi mutilado, onde substituíram a coroa imperial por uma estrela. Na ditadura da República da Espada, voltou a servir de prisão até 1900, onde militares, autoridades e estudantes indisciplinados contra a nova ordem foram presos. Em 1912, foi utilizado junto ao Forte do Barbalho e ao Forte de São Pedro para bombardear a cidade de Salvador, alvejando o Palácio do Governador, a Prefeitura, o Teatro São João e a Biblioteca Pública de Salvador, destruindo vários documentos históricos do Arquivo Público da Bahia. O Forte de São João de Bertioga, originalmente chamado de Forte São Tiago, foi construído no litoral de São Paulo em 1532, sendo ele a primeira fortaleza erguida no Brasil. Após sua destruição em um ataque indígena, foi reerguido em alvenaria em 1547. Com a atenção econômica voltada para o Nordeste, o forte ficou esquecido até o início do século XVIII. Nos anos de 1760, o forte recebeu nova artilharia e foi reformado para cruzar fogo com o Forte de São Luís da Armação. Porém, no final desta década, uma parte do forte e a capela de São João foram destruídas por uma forte ressaca marinha. Nessa ocasião, a imagem de São João foi recuperada e guardada no forte. Em homenagem ao santo, a construção abandonou o nome de Forte de São Tiago e passou a ser chamada de Forte de São João de Bertioga. Já na República, sua administração passou para o Ministério da Indústria e foi tombado nos anos de 1940. Nessa época, durante a Segunda Guerra Mundial, serviu de quartel para os pelotões de vigilância dos 4º e 6º Batalhões de Caçadores do Exército. E entre os anos de 1944 e 1954, serviu de aquartelamento ao destacamento subordinado à Praça Militar de Santos. Em 1960, passou para a guarda do Instituto Histórico e Geográfico Guarujá, Bertioga, que ali instalou o Museu João Ramalho. E ela atualmente recebe cerca de 50 mil visitantes por ano, que podem ver objetos como a armadura medieval trazida de Portugal por Martim Afonso de Souza, canhões, espadas, capacetes e outros artefatos utilizados pelos portugueses. Vários períodos da história brasileira estão preservados em diversos fortes que foram construídos ao longo de mais de 400 anos. Visitá-los, conhecer sua arquitetura e conhecer curiosidades e hábitos dos militares da época, além de ser uma grande experiência, faz você conhecer muito de nossa história, passando a ter uma outra visão sobre o nosso país. E é isso aí, gostou do novo quadro do canal? Me conta aqui nos comentários o que você achou, beleza? Também curta e compartilhe o vídeo para ajudar na divulgação do canal. E agora você já sabe, se não é inscrito, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Já somos mais de 8.200 e